A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Vocês estão aí comigo? Não deixa eu sozinho aqui não, hein? Meus queridos, tem uma mensagem hoje. Para mim é uma honra poder estar repassando isso para vocês. Eu tive o privilégio de estar montando essa ministração juntamente com a mulher mais linda desse mundo, que é a minha esposa. E é do meu mundo e do mundo de mais ninguém, tá? Então, vocês não precisam nem saber quem é minha esposa. Então, mas é a mulher mais linda. E eu tive a oportunidade da gente estar estudando junto. E eu gostaria de estar repassando aquilo que Deus falou conosco a respeito dessa palavra. Amém? O tema é rumo à vitória. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que a partir de agora você não precisa nem olhar para mim, desde que você preste atenção no culto, não precisa nem prestar atenção no tom da minha voz, mas preste atenção naquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Deus tem uma palavra que pode mudar a tua vida, se você permitir. Fale com Deus agora. Senhor, somos gratos pela tua graça, tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos pela tua presença, que já se faz real desde o início do culto. Somos gratos, Senhor Deus, e queremos te pedir agora, fale conosco, fale aos nossos corações, tudo aquilo que nós necessitamos, precisamos ouvir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um que aqui se encontra. Senhor, que eu não venha ser impedimento, mas que eu venha ser um instrumento em tuas mãos, para que todos nós possamos ser abençoados com aquilo que o Senhor tem nessa noite. E desde já nós repreendemos e expulsamos qualquer tipo, Senhor Deus, de atuação de Satanás, que vem para roubar, matar, destruir, que vem para tirar nossa atenção da tua palavra. Nós repreendemos e expulsamos agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou te dar um tempinho aí, rapidamente, se você quiser abrir a tua Bíblia, juntamente, Filipenses 3, do 13 ao 14, mas a gente vai ter ela aqui no telão. Então, se você quiser abrir. Amém? O texto fala assim: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para a qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém? Eu vou pedir para o meu querido que está nos colaborando conosco, voltar aqui, ó, rumo à vitória. A gente tem uma corrida ali, né? E tem um camarada chegando na linha de chegada ali. Está chegando na linha de chegada. Uma boa frase, né? Meus queridos, o texto que nós lemos, eu vou pedir para que ele voltar novamente para o texto. Fala final da corrida. Algo que me chama a atenção nesse texto é que não tem um único vencedor. A questão aqui não é quem vai chegar primeiro. A questão é que todo mundo que cruzar a linha de chegada é vitorioso. E Deus nos chama para isso. Deus nos chama para a gente parar no meio do caminho. Deus nos chama para que a gente fique à beira do caminho. E Deus nos chama para que a gente chegue até o final. E em vez de uma faixa te aguardando na chegada ali, está Jesus de braço aberto para nos recepcionar. E esse é o intuito dessa corrida, de nós chegarmos até Cristo, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai ser preparado cada dia, assim como um atleta se prepara, né, para participar de uma corrida, para participar de algum tipo de esporte, nós também somos preparados. O apóstolo Paulo, durante esse texto inteiro aqui, ele vai falar um pouquinho a respeito disso também, a respeito desse preparo. Então, nós precisamos chegar ao final. E Deus colocou aos nossos corações algumas atitudes que nos levam à vitória. Lembrando, irmãos, que a vitória que você necessita nessa noite
eu não sei se é uma cura, se é uma libertação, eu não sei se é seu casamento, seus filhos, teu esposo, tua esposa. Durante o louvor, você pode até ter recebido já essa vitória. Se você teve essa fé, até porque não são essas atitudes que vai fazer com que eu obtenha essa vitória hoje, né? A vitória que nós obtemos, que nós necessitamos e precisamos, vamos obter através da nossa fé. É através da fé em Cristo Jesus que a gente obtém essa vitória. É através da fé que somos curados, libertos, restaurados, salvos. Só que, assim como o pastor Ney já até ministrou aqui a respeito de uma palavra onde não apenas uma vitória, mas viver em vitória, né? Essas atitudes também podem nos levar a ter essa vida em vitória. Não apenas em um aspecto, né? Não apenas... existem pessoas que são vitoriosas, mas não chegam no final. O intuito é viver uma vida de vitória e chegar até o final, né? Até chegar até Cristo Jesus. Então, não apenas você receber apenas uma vitória, você viver em vitória e ser recepcionado por Jesus lá na glória. Amém? E a primeira atitude é: tenha sonhos, tenha metas. Foi até interessante o Flávio, eu não vou conseguir lembrar palavra por palavra, mas o Flávio falou algumas coisas aqui na ministração a respeito de sonhos. E Deus fala isso conosco, a respeito de nós termos metas, não apenas sonhos ilusórios, tá, irmãos? Não estou falando de sonho, de faz de conta, conto de fábula, não, eu estou falando de sonhos, da gente alcançar algo, da gente ir e ganharmos aquilo que Deus colocar no nosso coração. Não é apenas um sonho nosso, é um sonho de Deus para nós. E eu gostaria de falar de um cidadão que a gente já falou bastante a respeito dele. Com certeza você já conhece, até que não é cristão conhece, isso está na história. Mas a gente vai estar falando um pouquinho a respeito de José do Egito, né? Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Ô meu querido, você pode voltar, eu falhei aí, a primeira atitude eu não falei. Falei sim, desculpa, tenha sonhos e metas. O primeiro versículo, se puder acompanhar comigo, a gente vai ler 6, o 7 e o 9. José lhe havia dito: ouve o sonho que tive. Parece-me que estamos atando feixe nos campos, eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Depois José teve ainda um outro sonho e contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Amém? Meus queridos, aqui a gente não vai enfatizar o sonho em si, qual o significado do sonho, mas sim de que era um sonho de Deus para José. E a mesma forma que Deus tinha, e esse sonho se realiza, depois se você quiser acompanhar o texto completo de Gênesis 37 até o 45, vai falar a respeito da vida de José. É uma história tremenda, aonde vai te edificar se você ainda não leu. E se você já leu, pode ler de novo, que com certeza a palavra do Senhor se renova. Então ela vai te edificar novamente. Irmãos, e assim como Deus teve um sonho para José, e mostrou esse sonho, Deus também tem sonhos para nós. Deus também tem planos para nós. E não apenas para nós, né? O beneficiário não vai ser apenas você e eu. O beneficiário vai ser a todos que te enxergarem, a todos que estão por sua volta. Pode ser no serviço, pode ser na sua vizinhança, dentro da sua família, mas você é um projeto de Deus. Você é um sonho de Deus, e Deus tem esse sonho para você, que você venha se tornar um milagre nas mãos dele. Então pode ser através de uma enfermidade, onde você vai ser curado. E lembrando, irmãos, que quando a gente está enfermo, eu sei que a gente até pode passar pela nossa mente, mas Senhor, né? A gente acabou de ouvir umas ministrações a respeito de que somos imunes, né? E de repente vem uma enfermidade, mas irmãos, talvez essa enfermidade, e com certeza essa enfermidade não é para tua morte, mas é para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Assim como aquele cego de Jericó, né, nasceu cego, e os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que ele é cego?
E a resposta de Jesus foi para que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez a tua situação financeira, a tua enfermidade, talvez o teu casamento esteja passando por algumas coisas, a qual o nome do Senhor vai ser glorificado na face da terra. Tem um versículo, eu não sei, eu não coloquei aqui para mim, mas eu acho que eu coloquei ali. Isso, esse mesmo, meu querido. Isaías 49 fala assim: ouçam-me, vocês em terras distantes, preste atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento, desde o ventre Ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada, escondeu-me na sombra de sua mão, sou como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse: você é meu servo Israel, e me trará glória. É claro que esse texto se referia a Israel, depois se referia a Jesus, mas com certeza ele também se refere a nós. E você e eu somos como flechas na mão de Deus a serem lançadas. E você pode ter certeza, meus queridos, que para essa flecha ser lançada, a gente precisa ser trabalhado. Ali fala a respeito como flecha afiada, em outra tradução fala a respeito de uma flecha ser polida. E nós necessitamos desse polimento, nós necessitamos de sermos afiados para ser lançado. Mas qual o intuito desse lançamento? Qual o intuito de sermos lançados? Para trazer glória a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E você e eu somos essas flechas. Alguns de nós já fomos até lançados, já estão trazendo glória ao nome do Senhor. Mas independente se foi a primeira vez que você entrou nesse lugar, não é porque não teve visitantes, né? Então, pelo menos a segunda vez que você entrou nesse lugar, você já é uma flecha na mão do Senhor, sendo tratado, sendo trabalhado, você vai estar sendo afiado. O salmista também fala a respeito de ter muitos filhos, né, e ter a sua aljava cheia de flechas para ser lançado. E acredite, Deus é um Pai que está lotado de flechas, e todas elas sendo trabalhadas, todas elas sendo moldadas, forjadas, talvez no fogo, talvez a situação que você se encontra hoje, você nem consiga se enxergar como alguém importante, ou como alguém que possa ser útil nas mãos de Deus, mas com certeza, independente da situação financeira, saúde, Deus vai providenciar algo para você, e o nome dele vai ser glorificado. Então, irmãos, José, a primeira atitude é ter sonhos, é ter metas, amém? Coloque no papel aquilo que você quer, aquilo que você precisa, mas não somente para o teu nome. Isso eu gostaria de deixar bem claro para você. O principal é ganhar vidas. O principal é glorificar o nome do Senhor. E nós glorificamos o nome do Senhor quando a gente ganha almas. Através da sua vida, através das suas atitudes, pessoas serão salvas. A segunda atitude é cuidado para quem você conta os seus sonhos. Gênesis 37, 8, 9, 8, 10 e 11. Aqui, irmãos, José tem um sonho, ele contou esse sonho aos seus irmãos, e a atitude dos seus irmãos foi ter ódio, né? Queres acaso governar como rei ou dominar-nos como senhor? E eles odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Assim que narrou o sonho a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu com essas palavras: que sonho foi esse que tivesse? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos, rosto em terra, diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Irmãos, eu já disse isso antes e vou continuar repetindo até a gente conseguir guardar isso na nossa mente. E é uma coisa que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, de nós guardarmos, repetirmos até guardarmos. Não estou dizendo que você não pode contar teus sonhos para ninguém, não estou dizendo que você não pode desabafar com ninguém, ou se alegrar com alguém. Até porque um dos mandamentos que Jesus deixou é: alegrai-vos com aqueles que se alegram, da mesma forma chorar com aqueles que se choram. Então,
E da mesma forma que você não pode sair contando para todo mundo, porque existem irmãos, não estou dizendo dentro da igreja, mas ao nosso redor, que não querem muito bem, não aceitam muito bem aquilo que Deus vai realizar em nossas vidas. Então é melhor a gente manter a nossa boquinha fechada e apenas conversar com aquelas pessoas que realmente vão se alegrar conosco. Eu sei que é difícil adivinharmos quem é a pessoa, mas Deus vai colocar pessoas do nosso lado, para justamente nós podermos contar aquilo que Deus vai fazer com nossas vidas. E tem um outro detalhe, irmãos. Mesmo que você confie na pessoa errada, e essa pessoa te odeie por isso, não desanime, porque ainda Deus vai cumprir aquilo que Deus falou que ia cumprir na sua vida. Deus ainda vai cumprir o projeto dele na sua vida. Mesmo que pessoas apontem o dedo, mesmo que pessoas lutem contra, ainda Deus vai dar resultado. Porque a nossa vitória não está na dependência de homens, a nossa vitória não está na dependência do que os outros acham. A nossa vitória está na dependência da nossa fé em Cristo Jesus. Então a tua cura, o médico pode até falar, não tem cura. O médico pode até falar, olha, você é daqui para pior, está desenganado. Ainda assim, a tua dependência é de Deus e não do homem. E Deus vai, com certeza, te dar a vitória. A terceira atitude é: seja fiel a Deus, independente das circunstâncias, e Deus nunca o abandonará. Gênesis 39, 4 e 22. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que promoveu o seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. Então, aquele ódio que os irmãos de José sentiam por ele fez com que os irmãos o vendessem para o Egito. Chegando no Egito, José, ele vai trabalhar para Potifar, e ali é o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 8, versículo 4, perdão. Tudo que Potifar tinha, ele coloca nas mãos de José. José administrava tudo. Em outro momento, José vai parar na cadeia, e dentro da prisão, ainda assim, ele continuava administrando tudo, independente aonde você se encontra. Talvez até dentro do seu serviço, você supostamente foi rebaixado, ou está sendo tratado de maneira diferente, mas continue trabalhando da melhor forma possível. Dentro da sua família, as pessoas não te enxergam como um cristão, as pessoas não te enxergam como alguém que serve a Deus. Continue agindo fielmente a Deus. Na sua vizinhança, não importa as circunstâncias que você esteja, financeiramente falando, com problema dentro do casamento, não importa qual é o problema, continue sendo fiel a Deus. Deus vai te exaltar aonde você estiver, porque não depende do solo onde você está, depende de Deus, tá? Não, independente de onde você esteja, Deus vai te dar vitória, Deus vai te levantar em nome de Jesus. A quarta atitude, irmãos, não ceda à tentação, mesmo que isso te prejudique. O Senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Quando José estava com Potifar, a esposa de Potifar tenta namorar José, e José foge. Irmãos, o fato dele ter fugido, ele fez a coisa certa. Ele foi fiel a Deus, ele fugiu, ele não cedeu à tentação. Só que isso fez com que ele fosse lançado na prisão. E muitas das vezes, fazer o certo não significa ser abençoado. Fazer o certo não significa que você vai receber algo em troca porque você fez o que você deveria fazer. Porque fazer o certo é a nossa obrigação. Nós fugirmos da tentação, depende de nós. O apóstolo Paulo fala fugir da aparência do mal. Jesus fala para nós resistirmos. O apóstolo Paulo fala para nós resistirmos a Satanás, ele vai fugir de nós. Então, irmãos, depende de nós resistirmos, depende de nós fugirmos. Só que não significa que isso vai fazer com que a gente seja colocado num pedestal, seja reconhecido,
Pelo contrário, se o teu patrão mandar você fazer algo que é errado, você corre o risco de ser mandado embora. Se alguém da tua família te pede para você fazer algo errado, é capaz de você não participe no final do ano, junto com todo mundo. Porque você não vai ser convidado porque você não quis fazer o que era errado. Mas mesmo assim, seja fiel, porque Deus vai te colocar no lugar certo. Deus vai te exaltar. Em todo lugar que José passou, independente qual era a situação dele, se era dentro de uma cadeia, ou se era dentro de uma casa de um rico, ele foi abençoado. Tanto no versículo anterior, nos versículos anteriores, na verdade a gente leu lá no 39, 4 e 22, se você ler o 4, 3 e o 4, 21 do capítulo 39, você vai ver que Deus é quem abençoava José. Era Deus quem prosperava José. E ele continuava fiel a Deus. Então, irmãos, não ceda à tentação, mesmo que isso vá te prejudicar. Quinta atitude, e talvez a principal de todas as atitudes, é perdoe. Deus está no controle de tudo. O versículo 45, 5 fala assim: mas agora não vos entristeçais, nem vos amedrontais, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Aqui José se revelando aos seus irmãos, dizendo que ele era José, né, ali ele já estava como príncipe do Egito, ele já estava governando tudo, mandando em tudo. E os irmãos perante ele, pasmo, já começaram a discutir, né? Olha, foi vocês que venderam, por que fizemos isso? Né? Vamos ser castigados. E ali José se manifesta de uma maneira, né, para apaziguar a situação, ele fala: olha, não foi vocês, foi Deus. É perdoar, irmãos, perdoar. Talvez existem pessoas que te magoou tanto que você não consegue nem confiar mais. Mas talvez a tua vitória está dependendo desse perdão. Existem enfermidades. Existem enfermidades que é por causa da falta de perdão que ela ainda está em nós. É por nós não perdoarmos, por nós não liberarmos esse perdão. José passou 17 anos no Egito para chegar nessa situação, como príncipe, como governante. Ele foi polido, ele foi tratado, mas ele foi uma flecha lançada. E trouxe glória para o nome do Senhor. Através de José, não só o povo hebreu que foi salvo, mas foi o mundo inteiro. Todas as nações procuraram o Egito. Todas as nações procuraram o Egito e conseguiram alimento, porque José foi colocado naquele lugar para alguém, para ser abençoado, para abençoar. E você e eu somos essa flecha na mão de Deus. E depende desse perdão, de nós perdoarmos. Tenha o teu coração perdoador. Eu poderia passar vários versículos para vocês a respeito disso. Mas um é o principal. É o mandamento que se nós não a oração do Pai Nosso, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Isso é o principal. Não estou dizendo que você deve perdoar por obrigação, mas com amor, com carinho. José aqui, ele poderia colocar todos os seus irmãos na prisão. Ninguém ia saber nem do que se tratava. Os irmãos não tinham nem reconhecido a José. José que teve que se revelar a eles. Mas a hora que José se revela, ele já se revela perdoando. E nós necessitamos perdoar. Nós necessitamos perdoar o nosso próximo. Até porque, irmãos, não tem como eu amar se eu não estou perdoando. E o mandamento do Senhor é esse: amar o teu próximo. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo. E o teu próximo não significa a tua família, significa todos.
todos próximos de você, todos que te magoaram. Jesus deixa bem claro a respeito do perdão. Se você não perdoar, nós não seremos perdoados também. Eu gostaria que você se colocasse de pé.